Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos argumentos mais densos e, sinceramente, fascinantes do apóstolo Paulo. Está lá no livro de Romanos e fala sobre uma coisa muito profunda: a fidelidade de Deus, mesmo quando a gente falha. Bom, para começar, vamos direto para a tensão que o Paulo cria. Depois de ele ter dito que, no fim das contas, todo mundo vai ser julgado da mesma forma, fica aquela pergunta no ar, né? Se a lei não é uma garantia de salvação, então qual é a vantagem de fazer parte do povo da aliança? Para que tudo aquilo? E olha, para a gente conseguir acompanhar o raciocínio dele, é super importante entender o método que ele usa. É uma técnica muito inteligente chamada diatribe. Funciona assim: ele cria um oponente imaginário e começa a dialogar com ele, fazendo as perguntas que ele sabe que as pessoas fariam e já respondendo em seguida. É um jeito de transformar um argumento que seria super complexo num bate-papo dinâmico. E é justamente usando essa técnica que a gente chega na primeira grande objeção que Paulo já imaginava que seu público ia levantar. A pergunta desse oponente imaginário é bem direta e, vamos combinar, faz todo sentido. Basicamente ok, Paulo, se os sinais externos como a circuncisão não salvam ninguém, qual é a vantagem de ser judeu? Se não tem garantia, por que se dar a todo esse trabalho? A resposta de Paulo é surpreendente de tão enfática. Ele não ignora a pergunta. Pelo contrário, ele afirma com todas as letras que as vantagens são enormes. Muita, sob todos os aspectos. E aqui vem o ponto que é, para mim, o mais fascinante. A principal vantagem não é um tipo de passe livre para a salvação. Na verdade, é uma responsabilidade gigantesca, a de terem sido os guardiões da revelação de Deus, ou seja, dos seus oráculos, as escrituras, os mandamentos, as promessas. Só que, claro, essa responsabilidade toda de guardar a palavra de Deus acaba levantando uma outra questão, que é ainda mais complicada. O questionamento vai mais fundo. Tá, mas e se o pessoal que deveria guardar os oráculos for infiel? A falha humana tem o poder de anular, de cancelar a fidelidade de Deus e as suas promessas? A resposta de Paulo é o sonoro não. É uma rejeição absoluta dessa ideia. Ele deixa muito claro que o caráter de Deus é o padrão máximo da verdade. É inabalável e totalmente independente da nossa inconstância. Esse contraste aqui é muito poderoso. De um lado, a gente tem a fidelidade de Deus, que é rocha, que é constante. E do outro, a inconstância humana. A integridade de Deus não depende nem um pouco do nosso desempenho. É a única coisa que nunca muda. É aqui que a discussão fica realmente intensa. Paulo agora vai lidar com uma ideia que parece um paradoxo, um nó na cabeça sobre o que é a justiça. Agora o argumento chega num nível bem mais complexo. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: se o nosso erro, a nossa injustiça, acaba de alguma forma destacando e mostrando como Deus é justo, como é que ele pode ser justo ao nos punir por isso? Parece contraditório, né? Para entender isso, pensa só numa joalheria. O joalheiro coloca um diamante num fundo de veludo preto. Por quê? Porque a escuridão do veludo faz o brilho da pedra saltar aos olhos. Mas isso não quer dizer que o veludo é o responsável pela beleza do diamante. Ele só realça o que já estava lá. E com essa lógica, Paulo desmonta o argumento. É um golpe certeiro. Ele basicamente diz: claro que não. Se Deus não pudesse julgar o pecado de forma justa, ele simplesmente não poderia ser o juiz do mundo. A capacidade de julgar com justiça é parte de quem ele é. E agora Paulo pega esse raciocínio humano todo torto e o leva até a sua conclusão mais perigosa e, sinceramente, absurda. Essa lógica toda distorcida estava sendo levada a um extremo tão grande que algumas pessoas estavam acusando Paulo, caluniando mesmo, dizendo que ele ensinava que quanto mais a gente pecar, melhor, porque aí a graça de Deus aumenta. Uma distorção completa da mensagem dele. Olha, Paulo nem perde tempo debatendo esse ponto. A resposta dele é curta e direta. Ele simplesmente dá o veredito. Quem distorce a verdade a esse ponto para tentar justificar o mal merece a condenação que recebe. Fim de papo. Então, depois de desmontar uma por uma todas as objeções, Paulo finalmente entrega a sua grande conclusão, o ponto final que ele estava construindo o tempo todo. E o veredito final é este: não tem exceção. Não importa a origem, o conhecimento, a religião, judeus, gregos, todos estão debaixo do domínio do pecado. A humanidade inteira está no mesmo barco, na mesma posição diante de Deus. E isso, claro, nos deixa com a grande questão, a pergunta que prepara o terreno para todo o resto do livro de Romanos. Se o cenário é esse para todo mundo, se ninguém escapa, e agora? Como alguém pode ser salvo? Onde é que está a esperança? É essa pergunta que o Evangelho vai responder.